Olá pessoal, Francisco Marcolino do canal Porta Estreita. Mais uma vez aqui com vocês, nesse ambiente de tranquilidade, de paz. Gravando aqui esse vídeo para vocês, para deixar aqui um recadinho para vocês, né? Primeiro a gente tem que se apegar com a palavra, manter-se firme lendo a Bíblia, né? E pessoal, uma coisa muito importante é manter a fé, né? Aquela pegada firme, confiar, mas também se preparar. Por que se preparar? Porque a gente da cidade grande não, nem imagina como é o estilo de vida no interior, né? O pessoal pensa que interior, a vida no campo, plantar, colher, criar, alimentar os bichos, pensa que é coisa simples, que é só chegar lá uma vezinha, não. Ali, isso aqui, gente, é um trabalho sem férias, sem folga, todo dia e o dia todo, praticamente. Depende do ramo digamos assim, depende do tipo de criação que você vai trabalhar. Então você vai ter muito trabalho. Então é bom que a pessoa vá agora treinando, se adaptando, porque vai chegar um momento que na Bíblia está escrito, que Alcha falou assim: orem para que a vossa fuga não seja no Shabat nem no inverno. Então se ele disse isso é porque vai ter uma fuga, né? A perseguição vai aumentar de forma exponencial, muito forte. Então as pessoas não, os Ialdins não vão suportar e vão procurar refúgio nos interior, na cidade pequena, próximo aos parentes, ou vão comprar algum sítio, alguma chácara, alguma fazenda, dependendo das posses de cada um. Só que quando chega lá vai se debater com a realidade, vai se bater com a realidade que ele acha que é mil maravilhas, mas não é. Então, olha só, eu tenho trabalhado e eu trabalhei pouco esses dias, viu? E a mão fica assim estourada, o corpo fica cansado, exausto, porque é um trabalho no sol e é um trabalho bem puxado, pesado. Então fica aqui esse alerta para vocês. E até, pessoal, não é só esse recado que eu quero deixar, é deixar uma mensagem assim, tipo, vão se adaptando a aprender o tempo de cultivo. Quanto tempo, por exemplo, quanto tempo leva para você plantar a rama de batata? Quanto tempo demora para você colher a macaxeira, o feijão, o milho? Com quantos meses um porco está pronto para virar alimento, né? Uma cabra, quantos meses para dar cria? Essas coisas, vai pesquisando no YouTube que tem. Quantos meses uma vaca dura a gestação de uma vaca? Quanto tempo você pode estar tirando o leite dela? Então essas coisas a gente tem que ir treinando agora. Tem tanta cultura, o coentro, por exemplo, você planta o coentro, quanto tempo tá ele pode ser colhido? A cebola. Aí você vai ver, de acordo com a necessidade que você, quando você estiver no campo, você vai ver a quantidade que você vai plantar, né? A extensão da horta, qual você vai dar mais prioridade, porque a cebola tem um tempo bem demorado. O alho, se eu não me engano, o alho demora quase um ano para ficar pronto para colher. Então, assim, quando você for plantar o alho, você planta de mês em mês, você planta uma quantidade. Para quando você começar a colher, você todo mês ter uma colheita. Porque senão você vai plantar, aí vai esperar. Só daqui um ano de novo, você quando colher for plantar, então pode ser que falte e você vai esperar bastante tempo para ter, né? É só um exemplo que eu dando para vocês. Você vai pesquisando aí sobre pimenta preta, pimenta do reino, né? São esses temperos que a gente vai ter que se virar para não ficar dependente do sistema. Porque, na minha concepção, o sistema da besta nada mais é do que esse sistema político, financeiro, que vai sufocar com impostos, com encargos, com punição, né? Para quem não seguir as riscas, né? As diretrizes deles, né? Então agora falando aí,
Vocês procurem o canal Rural Business, que o governo, independente de partido, vai ser a agenda global. Um ou outro, quem tiver lá no poder, vai tocar essa agenda. Então, estão querendo criar uma lei para proibir pequenos produtores criar galinha. Segundo eles, é para evitar que por causa não assim, uma prática no controle de qualidade, na higiene dos animais, dos chiqueiros, possa surgir uma gripe aviária de maior proporção. Mas isso é tudo balela. A gente que já está desperto, a gente sabe que essas gripes aviárias, isso é tudo balela somente para elevar o preço da mercadoria e trazer escassez. Nos Estados Unidos agora, no início do ano, aliás, de setembro para cá, eles já eliminaram mais de 150 milhões de galinhas, porque segundo eles, para controlar um surto de gripe aviária. Aí agora está lá a falta de ovos. Eu estava vendo vídeos de canais de notícia falando que um ovo está custando em média lá até $1, quer dizer, R$6. Porque aí eles justificam que o ovo no Brasil está caro porque tem que exportar para suprir a falta no mercado americano, mas na verdade tudo isso é uma estratégia para elevar o preço e deixar o consumidor, o povão, a população, dependente da vontade deles. E eles ficam com jogadilho, botando culpa um, outro coloca a culpa no outro, e fica aquele jogo de cartas marcadas. É só fingimento para manter as pessoas apaixonadas por um ou pelo outro, e tirando o foco de quem realmente merece o nosso foco, nosso objetivo, que é o nosso seguidor, que é nosso mestre. Aliás, nós devemos ser o seguidor de Yahshua, que é o nosso mestre, nosso salvador. Então eles, com essa brigazinha deles, eles fazem com que as pessoas virem tipo torcida de futebol, uns torcendo por um, outro torcendo por outro, e acaba que as pessoas perdem o foco de quem realmente merece o nosso foco, nossa atenção. Então, pessoal, vão aí quem tem um quintalzinho aí, que mora na capital, compra uns vasos, vai na casa de produtos agropecuários, compra semente, planta alguma coisa para você começar a tendo esse certo toque com a natureza, né? Esse contato com a planta, para ver os cuidados, quanto tempo precisa de irrigação, adubação, como vai ser a adubação. E se você tem um quintalzinho maior, manda fazer um viveirozinho, compra aqueles pintos de frango caipira, compra 5, 6 franguinhos daquele, vai criando para você ter um ovinho em casa. Você vai pegar gosto pela coisa. Quando você chegar lá que vê no ninho 4, 5 ovos, você vai ficar, você não vai querer deixar de criar nunca mais. E isso você vai aprendendo a saber qual tipo de ração, a quantidade, não deixar a galinha ficar gorda demais, porque se ela ficar muito gorda, ela tapa o oveiro, como é chamado popularmente. O oveiro dela tapa de gordura e ela não põe mais ovos. Então você tem que ter uma dieta balanceada. Uma galinha caipira, ela consome em média 100 gramas de ração por dia. Se você botar 200, ela come as 200. Só qual é o problema? O problema é que ela vai engordar demais e não vai colocar ovo, porque vai ficar muito gorda. Então tem que ter essa dieta balanceada, dar folhagens verdes para ela, porque a galinha, para quem não sabe, ela usa o cálcio dos ossos para fazer. Se ela tiver com uma dieta desbalanceada de cálcio, ela vai tirar cálcio dos ossos para poder formar a casca do ovo. Então às vezes a galinha adoece por causa disso, a dieta dela desbalanceada. Quando ela está passando pela troca de muda de penas, por exemplo, ela precisa muito de cálcio. Aí nesse período ela dá uma parada na postura. Se você tiver uma dieta bem rica em folhas, couve, essas folhas assim, folhagens couve, capim,
coisas verdes, ela vai suprir rapidamente essa necessidade maior de cálcio e vai voltar a pôr mais rápido. Mas a dica, pessoal, para vocês é essa: comecem a se preparar devagarinho, porque meu pai sempre dizia: o homem preparado vale por 10. Então, assim, você que ama sua família, você que ainda não tem sua família, mas pensa em formar, vai se preparando. Você, mulher que já despertou, talvez seu marido ainda não esteja desperto, você tem essa missão de despertá-lo, né? De mostrar conteúdos voltados para isso, não apenas o meu canal, mas tem muitos canais aí do Zialdin, e inclusive não só do Zialdin, mas tem de outros canais aí, Mundo AKV, tem muitos canais aí, tem o amigo Anselmo do canal Aquaponia Mineira, que ele é especialista em mudas de planta. Você vai aprender muito com vários tipos de planta, como tirar uma muda, como fazer a planta plantar corretamente, para que a muda não venha a perder, não venha a morrer, o tempo, a irrigação, o tipo de adubação. Então tem muitos canais bons aí, e vocês vão, eu praticando, eu vou anotando alguma coisa, porque vai chegar um momento que a internet vai ser cortada, né? Vocês sabem disso. Vai chegar o dia que a energia vai ser cortada, vai todo mundo ficar no escuro. E aí, como é que fica para viver sem internet? Gente, eu sei que o assunto que eu vim tratar não era esse, mas eu vou dizer para vocês. Essa semana eu estive num hospital infantil lá em João Pessoa com a minha filhinha. E eu me deparei com uma situação triste, porque eu, vindo para o interior e vendo digamos assim, essa dificuldade de se adaptar com as coisas, com o serviço braçal, 80% dos jovens até 25 anos, se cortar a energia e a internet, no máximo 72 horas, a maioria deles enlouquece, surta e sai mordendo pai e mãe, sai fazendo doidice, se matando, porque estão muito dependentes da porcaria, desculpa a expressão, mas dependente dessa peste, dessa internet. Não faz mais. Tinha uma menina lá de 16 anos, estava internada fazia 3 dias, porque ela surtou, porque o celular dela quebrou. E como ela não consegue ficar sem o celular, ela surtou. Saiu quebrando tudo e teve que ser internada. Então imagina só a dependência que esse povo tem de internet. Hoje eu estou aqui no sítio, já faz... Estou gravando esse vídeo, mas não vai ser postado hoje. Hoje é dia 18 de março. Porque aqui não tem internet, praticamente não tem. Quando está chovendo tem uma internetzinha fraquinha aqui na casa do tio da minha esposa, mas não dá para postar vídeo. E quando está chovendo fica sem internet. Então aqui a gente já tem essa certa, digamos, uma certa aceitação de se ficar sem, fica sem, ninguém se mata por isso. As meninas, as crianças que tem aqui, quando começa a chover que falta que a internet cai, as meninas nem se desesperam, vão brincar com outra coisa. Mas essas crianças que estão sendo criadas na capital com internet 24 horas de 5G, alta velocidade, baixa vídeo, jogo, e ficam dependentes disso, não fazem outra coisa. Essas pessoas já estão presas no sistema da besta, um dos sistemas que vão se aglomerar tudinho para eliminar redução populacional. Essa é a jogada deles. Então, pessoal, fica aí esse recado. Vão fazendo assim, ó. Uma sugestão que eu dei a vocês, que eu já pratico há bastante tempo. Geralmente eu tiro um dia da semana para não usar a internet para nada, nem para ver mensagem. Eu chego no meu trabalho, pego, jogo na gaveta e nem mensagem dos clientes eu olho. Só olho no outro dia. Aí no outro dia, se for uma chamada de emergência para fazer um serviço, perdi o serviço. O cliente vai ter que chamar outro chaveiro. Eu mesmo eu não pego no celular. Às vezes eu deixo até desligado. Então você vai se acostumando, tira meio dia na semana, outra semana com o tempo você vai tirar um dia, para você não ficar tão dependente de eu tenho que mandar mensagem para fulano, aí tu tem que perguntar como fulano tá. Gente, a gente ora pelas pessoas e Aldo Exército é quem faz o milagre. Se a pessoa, meu parente mora lá no Rio de Janeiro, eu vou saber como é que ele tá. Se você ligar para ele e ele disser que está doente, você vai resolver?
Se você orar e pedir para o Papai do Céu, mesmo que você não ligue, certo? Essa é outra possibilidade. Se você não ligar e disser assim, eu vou orar para o fulano, você não acha que o resultado não é maior, não? Que Yahweh dos Exércitos não vai dar ordem aos anjos dele e o nome de Yahshua Mashiach vai lá e vai operar um milagre, vai evitar um acidente, vai evitar sei lá, um problema de saúde, vai evitar um assalto. Ele vai entrar com providência mesmo. Então a gente tem que voltar ao passado, ao tempo do povo primitivo. Não tão longe na igreja primitiva, mas como eu lembro da minha mãe, a gente mandava uma carta para um parente que estava lá trabalhando em São Paulo. A carta ia, demorava 20, 30 dias, para um mês, às vezes, para receber a resposta. E o que os pais ficavam fazendo pelos filhos que estavam tão longe? Não tinha telefone. O que é que fazia? Rezavam, né? Meus pais eram católicos. Então, né, a prática deles era o quê? É rezar pelos filhos para ver, pedindo, né? Para que os filhos se dessem bem, que não se envolvessem em acidente de trabalho, que tivesse livramento dos acidentes de trabalho, de brigas, de violência. E tudo, os filhos passavam 2, 3 anos e voltavam, né? Os pais. Hoje em dia a tecnologia está tão grande, o pessoal já se acostumou a fazer videochamada e esqueceram, por estar com esse contato direto, eles esqueceram de fazer o que é mais essencial. Esqueceram de orar pelos filhos, esquecem de orar pela esposa, a esposa esquece de orar pelo marido, que ele, quando quer saber onde o marido está, pega o celular, vai logo olhar onde está. Essa dependência. Esquece de ir para os pés do Papai do Céu e orar, pedir para que dê livramento onde quer que ele esteja, onde quer que ele esteja executando algum trabalho, no trânsito, onde ele estiver dirigindo, que ele seja protegido. Mas a gente hoje, essa geração de vidro, que é frágil, estão muito dependentes do sistema. Então, para eles, eu acredito assim, para eles lá, os globalistas, a grande elite que acha que pode tudo, eles que acham que pode tudo, para eles fazerem uma redução populacional, eles não precisam soltar bomba nenhuma, não. Eles não precisam de guerra, de guerra armada. Basta eles cortar a energia 15 dias, sem energia, sem internet, sem água, porque quando falta energia, falta água na torneira, no máximo 2 dias, 3, falta água nas torneiras em toda a capital. Imagina só, 15 dias, vou botar só 15 dias, sem água, sem energia, sem internet. Eles reduzem aí 50% da população mundial. Isso aí dando foco, né, naqueles que moram nas grandes capitais. Quem mora na cidade do interior, cidades pequenas, o pessoal não é tão dependente dessa tecnologia, não. O pessoal ainda está acostumado quando chove, dá uma queda de energia, fica às vezes um dia, 2 sem energia, usando lamparina, usando velas, essas coisas. E não estão tão presos ao sistema. Mas, pessoal, eu aproveitando esse cenário aqui para vocês, que eu vim gravar aqui num lugarzinho bem remoto, né? Onde eu estou aqui. Aqui é um sítio de bananeira, um bananal aqui do tio da minha esposa. Então, o que eu quero deixar para vocês é: comecem a praticar. Se você está na cidade grande, aqui, pessoal, olha o caminho como é. Olha só, olha as ladeiras como são. Então, imagina uma pessoa com problema de obesidade para se locomover no local desse, né? Não estou aqui criticando o coisa, eu estou dizendo que a saúde tem que estar em dia. Se você quer resistir à perseguição do inimigo, a perseguição dos servos do anticristo, você vai ter que estar preparado fisicamente e psicologicamente, porque como é que você vai sobreviver num ambiente hostil, como se diz assim, no meio da natureza, no meio de animais, saber o que pode comer, que fruta você pode comer, como preparar cada tipo de fruta, de planta, de fruta, de sementes, como prepará-lo para não ficar dependente de medicamentos somente, né? Medicamento de farmácia.
Então, pessoal, aqui, ó, o dono desse sítio aqui, ele tem 85 anos de idade, ó. Essa semana mesmo ele colheu 2 milheiros de banana, 2.000 bananas ele colheu aqui. Então ele colheu num local desse, uma estrada muito íngreme. Ele faz esse trajeto, ó. Porque no vídeo talvez vocês não tenham uma percepção real de quão íngreme é. O plano seria mais ou menos assim, ó. Aí aqui, ó. E aqui onde eu tô ainda é suave. Então se prepare, vá para uma academia. Pare com preconceito. A sua saúde está em primeiro lugar. Como é que você vai resistir às perseguições do sistema? Porque o sistema vai colocar as pessoas numa situação onde elas não vão ter outra saída. Não é por isso que diz que vai ser dada uma marca que ninguém poderá comprar nem vender sem ela. Por quê? Porque as pessoas vão estar dependentes. Por exemplo, a pessoa que é dependente de remédio para diabetes, pessoas que é dependente de remédio para pressão, ela vai se submeter. Imagina uma pessoa que tem um pai de família que tem um filho de 17, 18 anos, obeso dentro de casa, que depende de remédio. Eu acho que ele vai aceitar a marca da besta, do sistema, se entregar ao sistema, ou ele vai deixar o filho morrer. Sei que a nossa missão, como Yaucha disse, é aquele que perder a vida por minha causa, achá-la, né? Mas quem tentar salvar, perderá. Aqui, eu não estou dizendo que a gente está tentando salvar a nossa vida, porque nós sabemos a nossa missão, sabemos até onde. Nós aqui é para a gente resistir até chegar a hora da morte, né? Que é inevitável. Quando o Yaucha voltando, ou se a gente não conseguir ter essa satisfação de ver a volta dele, mas que a gente possa resistir ao máximo, sem ficar preso exclusivamente pelo sistema. Não ficar submisso, é isso que eu quero dizer, não se tornar submisso ao ponto de ter que se entregar ao sistema e aderir a ele. Rapaz, se cortar a internet, eu vivo, tenho lamparina, tenho velas estocadas, tenho uma lamparinazinha de gás com aquela que usa a velazinha de algodão. Então estou desenvolvendo aqui o conhecimento com muitos produtores aqui, criadores de animais. Estou conversando com eles, para saber como é que faz, o tempo de engorda, tudo. Estou pesquisando com quem já faz há muito tempo. E isso é o que vocês devem fazer. Se vocês não têm condições de vir para o interior para aprender com alguém, minha gente, a internet está lotada de canais falando sobre coisas do sítio. Vídeo na roça, vida simples na roça. Muitos vídeos, muito conteúdo bom. Então, ao invés de perder tempo com bobagem de outros aplicativos, de dancinha, de não sei o que, de maquiagem, de não sei o que, cada um, mas eu estou dando uma sugestão a vocês, que é melhor estar preparado do que ficar submisso para quando chegar a hora que vai ser posto à prova toda a humanidade, vocês conhecem essa palavra, vocês não estejam vulneráveis, que nós não estejamos vulneráveis. Eu estou tentando fazer minha parte, é cansativo, estou trazendo minha esposa, para ela ir se adaptando, que ela nasceu e se criou na capital. Para ela isso aqui é uma novidade muito cansativa para ela. Inclusive nesse momento ela está dormindo, porque a gente fez um trabalhozinho agora de manhã um pouco esforçado e ela ficou exausta e já foi dormir. E eu estou aqui, ó, no meio do bananal, tem uma reservazinha de floresta aqui do lado. Estou aqui porque tem essa ladeirona aqui para eu subir ainda. Olha como é íngreme esse aqui, ó, ladeirão. Para que eu possa ter condições físicas e psicológicas e espiritual principalmente, para cumprir com a minha obrigação, que é prover e proteger minha família, né? Então essas duas
Procriar eu já fiz, né? Agora é proteger e suprir com alimentos. Então, pessoal, o vídeo está um pouco longo, mas peço que vocês continuem lendo a Bíblia para não cair na lábia dos fanfarrões, daqueles cães famintos que só pensam em dinheiro. Leiam a Bíblia. E se você tem uma sugestão, uma dica para me dar aí, eu estou vindo me adaptando aos poucos. Daqui a 2, 3 meses eu quero estar morando aqui já no sítio. Então, deixa uma sugestão aí, por favor. Beleza? Se gostou, deixa um likezinho aí. Compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. Beleza? Fiquem todos na paz de Aldo dos Exércitos, no nome de Yahshua Mashiach.